Obrigado, Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Eu queria que você que está aqui me ajudasse nessa noite a louvar ao Senhor e a bendizer ao nome dele. Você só está usando uma máscara, mas a sua boca está liberada. Aleluia. Para poder adorar ao Senhor e bendizer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E eu quero que você comece a fazer isso não de um jeito melhor, de só adorar com os seus lábios, mas que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração agora e dissesse para o Senhor: Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade. Diga mais uma vez: Senhor, Senhor,
Sabemos, ó Deus, o que o Senhor tem feito, do que o Senhor é capaz. E nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor Jesus. Aleluia! Nós te oramos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a casa,
amor de todas as coisas que o Senhor achar necessário nas nossas vidas, mas que nós possamos todos os dias estar conectados contigo, Pai, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, querido, por favor. Amém. Eu quero, estamos aqui limitados, usando máscaras. Estamos restringidos em algumas coisas, em algumas opções de ir e vir. Estamos restringidos até mesmo em algumas questões de trabalho, Estamos restringidos em questões pessoais, de desejos humanos, mas não estamos restringidos no Senhor. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que a Bíblia vai dizer que ele está dentro de um navio, e ele está sendo levado de Israel para Roma como um presidiário, e ele está restringido, porque ele está na condição de presidiário, amém? Mas a Bíblia diz que ele alerta as pessoas que dirigem aquele navio para que não zarpem por conta da dificuldade que poderiam enfrentar devido a uma tempestade. Os homens não lhe dão ouvido. A Bíblia vai dizer que começa uma tempestade que não tem fim, chama-se Eurioaquilão, o vento que vem contra. E a Bíblia diz que há uma persistência dia após dia, causando um estresse, um medo, um pânico terrível na tripulação. Parece-se muito com a situação que vivemos hoje. Há uma incerteza quando isso vai acabar, como isso vai acabar, quantas pessoas vão morrer. Que coisa ruim nós vivemos com essas expectativas. Mas fato é que Paulo, que era a pessoa mais restringida naquele navio, por causa da sua posição e por causa da maneira com que ele estava sendo conduzido, ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar a Deus, ele vai buscar ao Senhor naquela condição. E a Bíblia diz que Deus envia, pastor Anderson, um anjo para falar com ele, lá naquela nau, no meio daquela tempestade. Você que está aqui me ouça, você que está na sua casa me ouça. A sua condição não impede o agir de Deus sobre a terra, a sua dificuldade não limita o poder que Deus tem para operar nessa terra. A Bíblia diz que o Senhor envia um anjo para falar com Paulo, e o anjo vai dizer a Paulo que é para ele alertar a população para que se alimente, porque o Senhor vai preservar a vida de todos aqueles que estão no navio, mesmo que a nau se perca, mesmo que a embarcação se perca, o Senhor vai proteger a vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo, você que está aqui comigo nessa noite, nessa live. Deus está olhando por nós, Ele está esperando o nosso clamor, Ele está esperando nós revelarmos a nossa confiança nele, nesse tempo de tempestade, essa tempestade que não cessa, que parece que não vai ter fim, que parece que quanto mais a gente tem expectativa, parece que mais longe está o fim dessas coisas, mas o Senhor está conosco. O Senhor pode ordenar aos seus anjos, que acampam ao redor daqueles que o temem, para os livrar, e que são ministros do Senhor, para aqueles que vão herdar a salvação, para responder ao nosso clamor. Então quero te convidar nessa noite, você que está aí vivendo uma necessidade. Hoje uma pessoa comunicou que tem um membro da família internado na UTI com Covid-19, a família está infectada. Nós queremos clamar ao Senhor por isso, nós queremos clamar ao Senhor por você, pela nossa vida, pela nossa família, por essa situação, porque nós sabemos que o Senhor pode, como fez com Paulo, em meio a todas as suas restrições, ouvir o seu clamor e enviar o socorro bem presente na hora da angústia. Quero convidar você que está aqui comigo, quero convidar você que está aí na sua casa, você que vai ouvir essa live, a orar comigo agora, a crer, a lançar sobre o Senhor as suas preocupações, porque é Ele quem cuida de nós. Posso ouvir amém? Quero te convidar a orar comigo, mas se você achar bom ficar de pé, se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser orar sentado, por favor, só quero que você ore, amém? Erga sua voz e fale com Deus. Pai, nós estamos aqui como igreja, Pai, como Paulo estava naquele navio, e estamos, Senhor, fazendo menção da nossa fé, estamos declarando a nossa confiança num Deus, Pai, que trabalha, num Deus que se move, independente da circunstância. Nada nessa terra pode impedir o Senhor de agir.
nada nessa terra pode obstruir o teu poder, nada nessa terra pode anular, Senhor, a tua glória de ser manifesta. Então nós estamos clamando, ordene, Senhor, aos seus anjos, ordene, meu Pai, aos seus ministros, ó Deus, como o Senhor fez no cativeiro da Babilônia, ó Deus, atendendo o clamor, meu Pai, de Daniel, atendendo, meu Pai, ó Deus, o clamor, meu Pai, do seu povo no Egito. Diz lá em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, deixando os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ó Senhor, então sara a nossa terra, meu Pai, livra-nos, ó Pai, desse mal, conduza-nos, ó Pai, seguros em Ti, e nos dê a Tua bênção, Pai. Olha por esses que estão infectados, que estão, meu Pai, apresentando sinais. Deus, livra eles, Pai, do laço de morte, livra eles, ó Pai, do poder das trevas, e dá, Pai, a eles a Tua bênção. Dá a eles, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, a nós, a nossa casa, a nossa família, esse meu irmão que está me ouvindo, que o Senhor possa manifestar o Seu poder de cura, não só sobre a Covid-19, mas sobre qualquer enfermidade, no poder do nome de Jesus. Nós estamos declarando isso, louvando ao Senhor e te bendizendo, no nome de Jesus. Você que confia e acredita no poder de Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Deus, voltei. Amém. Hoje faz o louvor, vai ministrar. Se tudo correr bem, vai dar a bênção no final. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Alguns estão na dúvida, eu vou dar uma segunda chance. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Mesmo de máscara, se você pode, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se você não está feliz, você vai ficar até o fim dessa palavra. Amém? Eu creio. Amém? Eu Glória creio. a Deus. Salmos 139. Glória a Deus. Livro de Salmos 139. Nós vamos ler alguns versículos aleatórios. Salmo 139. O tema dessa noite é a carta de Deus. Você sabia que Deus escreveu uma carta para cada um de nós? Eita, mistério. Quantos aqui já sabiam disso? Você sabia que Deus tem uma carta que Ele escreveu para cada um de nós? Tem endereço, tem nome e tem conteúdo para cada um de nós. Eu creio. E se nascer alguém hoje, já tem uma carta escrita para essa pessoa também. Eu vou te provar isso hoje. Salmo 139, verso 1 a seguir, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Versículo de número 13. Diz assim: pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, Aleluia. cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existiu. Meu Deus. Amém? Pode se assentar. Já posso dar até a bênção, mas embora. Já provei o que eu tinha que provar. Deus escreveu uma carta para cada um de nós, com endereço, com nome e com conteúdo. Eu acordei hoje pela manhã e eu tive a oportunidade de fazer o meu devocional, como eu faço todos os dias. E nós estamos num desafio que vai ter que dar de uma forma diferente esse ano. Esse ano nós estamos lendo o livro de Salmos e estamos lendo o livro de Provérbios.
O livro de Provérbios nós lemos ele inteirinho todo mês, um capítulo por dia. Nós estamos no mês 5, então estamos lendo o livro de Provérbios pela quinta vez. O plano é que quando nós chegarmos no número 12, ele já esteja decorado na nossa mente. Mas também estamos lendo o livro de Salmos, que pelas minhas contas nós vamos conseguir ler em torno de umas 3 vezes completo. Ontem foi o número 139, equivalente ao dia 139. E ontem eu estava lendo esse texto, e esse texto, toda vez que eu leio ele fala profundamente comigo. E hoje pela manhã, quando eu acordei, então eu estava fazendo meu devocional do provérbio de número 19. Eu li aquele provérbio, falou muito comigo, mas Deus me fez ler o 139 de novo. E quando eu comecei a ler o Salmo 139, a minha mente começou a se abrir, como que se um desbloqueio na minha mente tivesse acontecido. E Deus começou a falar comigo da seguinte forma: filho, se você tivesse a oportunidade de te escrever uma carta para o futuro, você escrever uma carta para você mesmo, aonde você vai selar, você vai lacrar, você vai guardar ela e vai colocar uma data, ano de 2025, no dia 19 de maio de 2025, eu vou abrir essa carta. Só que nessa carta ela tem os conteúdos de objetivos. Essa carta tem como conteúdo de que você anseia por almejar determinadas coisas, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Tudo está escrito nessa carta, mas você não pode abrir essa carta antes da data. Então vai chegar em 2025, dia 19, você vai abrir essa carta e você vai começar a ler o conteúdo daquela carta, porque eu só tenho a certeza de uma coisa: você já não lembra mais do que você escreveu, não 100% do que está escrito. Então quando você começa a ler a carta, você agora está ansioso, você pega a sua carta que você mandou, meu Deus, a Thaís escreveu uma carta para a Thaís, e agora você está lendo a carta, e está lá, a Thaís começa a ler a carta, o pastor Antônio começa a ler a carta, enfim, todos os demais começam a ler a carta. E aí o que acontece? Em algumas letras, algumas pessoas já vão estar chorando lendo a carta que você mesmo escreveu, porque num determinado momento você vai falar assim: nossa, puxa, não acredito. Você vai começar a se decepcionar com algumas coisas que você mesmo escreveu, pelas quais você mesmo não conseguiu cumprir. E depois você vai começar a se alegrar e enxugar a lágrima, e você vai falar assim: uau, porém isso daqui eu conquistei, mas eu conquistei muito mais do que eu tinha escrito, eu tive muito mais êxito nisso. E depois você continua lendo e daqui a pouco você fala assim: mas não pode ser, porque é assim. Às vezes nós escrevemos algumas coisas e nós nos esquecemos daquilo que nós escrevemos. Mas eu quero te fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que todos já fizeram isso. Quantas vezes você já procurou pessoas para perguntar para elas, e a pergunta era: olha, eu não sei para que eu existo, eu não sei qual é o meu objetivo nessa terra, pastor, para que eu fui gerado? Talvez você vai procurar um guru espiritual aí, como muitos fazem, e vai começar a perguntar: olha, qual é o meu futuro? O que está preparado para mim no meu futuro? E às vezes, perceba que isso é muito sério, a gente começa a dar muito mais valor para aquilo que as pessoas humanas como nós somos, do que dar crédito para aquilo que Deus fala para você. E eu não sei se você sabe, Deus ele escreveu uma carta para você, e nela, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes mesmo do seu osso começar a crescer e desenvolver, antes mesmo da sua carne começar a tomar conta dos ossos e a sua pele começar a crescer por cima da carne, antes mesmo dos seus órgãos começarem a ser gerados
dentro de você, antes das suas entranhas serem geradas. O livro de Deus vai dizer que o Senhor já tinha um caderno, um lápis sobre as mãos, escrevendo ao teu respeito. Eu creio. Eu acho que você não entendeu. Deus já escreveu a tua história. Aleluia. Eu vou repetir e vou provar para você. Versículo 16 diz: e os teus olhos viram a minha substância ainda fora, e no teu ventre foram escritos todos os meus dias. Ele não disse alguns, ele disse todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinados. Aleluia. Quando nenhum deles ainda existia. E agora eu quero começar a ministrar sobre a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está feliz com a vida que você está levando? Você é feliz com a vida que você tem hoje? Você que está aqui presente, você que está aí nos assistindo, você é feliz com aquilo que você vive? Você é feliz com a casa que você mora? Você é feliz com o emprego que você tem? Você é feliz com o seu patrão? Você é feliz com a família que você conquistou? Você é feliz com as coisas que você tem hoje, que você pode dizer que são tuas? E alguns só vão poder dizer que só tem filho, porque não tem mais nada, e ainda porque está no nome, porque outros nem colocaram, então não pode dizer que não é, que é filho. Mas entenda uma coisa: todas as coisas que nós temos hoje, eu te faço uma pergunta: será que todas elas estão alinhadas com aquilo que Deus escreveu ao teu respeito? Será que todas elas estão de acordo, linha, palavra, vírgula, exatamente segundo aquilo que Deus escreveu ao teu respeito? Eu não estou pregando uma heresia, eu estou pregando uma palavra. Foi isso que Deus ministrou comigo hoje de manhã, enquanto eu saí para caminhar de máscara. Não saí sem máscara, antes que me julguem, como já fizeram. Mas eu saí de máscara, só para constar. A minha está ali, estou pregando agora sem, porque não dá. Mas está ali, a minha está ali. Mas entenda uma coisa: quando eu saí hoje de manhã, e eu comecei a caminhar, coloquei meu fone de ouvido, e estava frio hoje de manhã, eu saí de blusa, então coloquei meu boné, coloquei a touca, coloquei meu fone e coloquei a máscara, estava lindo. Debaixo de tudo aquelas coisas que uma pessoa eu. E quando eu estava ouvindo um louvor, e eu estava ali meditando na letra daquela canção, de repente eu comecei a olhar para o céu, e o céu estava bem azulzinho de manhã, porque eu não sei se você reparou que nas noites mais frias, os amanheceres são os melhores. Nem nos dias de calor o céu fica tão azul quanto nos dias de frio. Pode prestar atenção nisso. Assim como o céu agora à noite também é muito melhor do que no calor. Pode olhar, onde as estrelas estão enfeitando o céu. E Deus começou a ministrar comigo e perguntando: filho, o que você está fazendo hoje é exatamente aquilo que você gostaria de fazer? Foi essa a pergunta que Deus me fez. Estar aqui agora, caminhando do jeito que você está, é exatamente aquilo que você gostaria de estar fazendo? E eu fiquei pensando uns 10 minutos antes de responder. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: que estar naquele lugar fazendo aquilo que eu estava fazendo hoje era a minha própria vontade, que eu planejei para fazer. E eu estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. E aí Deus perguntou novamente: mas e as suas próximas coisas durante esse dia? Elas também são exatamente aquilo que você gostaria de fazer hoje? E perceba que existem algumas coisas nas nossas vidas que nem tudo acontece segundo a nossa vontade, nem tudo acontece segundo aquilo que nós planejamos. Talvez essa palavra não é uma palavra para você dar glória, mas é uma palavra para você refletir, é uma palavra para você pensar. Porque entenda uma coisa, eu vou soltar uma pérola aqui agora: você é o responsável pelo seu sucesso, assim como você também é o responsável pelos seus fracassos. E foi assim que eu comecei o meu dia nessa manhã. Se eu estou onde eu estou hoje, é exatamente o lugar que eu queria estar. Então por que eu fico
certo na minha vida. Então a culpa não é do fulano, a culpa sou eu. Foi eu que errei em algum determinado caminho. Foi eu que errei em um determinado lugar. Aquilo que eu estou colhendo hoje são as sementes que lancei ontem. Porém a colheita de amanhã são as sementes que lancei hoje. Comece a entender isso. A história que Deus planejou para você, ela não muda, porque a palavra do Senhor diz: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra, a palavra é essa aqui, não passará. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que Deus escreveu ao teu respeito ainda está de pé, desde o dia que você foi gerado no ventre da tua mãe. Mas se aquilo que Ele escreveu ao teu respeito vai acontecer ou não, quem tem a resposta não é Ele, é você. Eita, mistério. Não é Ele que vai te responder, porque sabe o que é? Sabe qual é o problema? É que a gente gasta muito tempo pedindo para Deus. E esses últimos dias eu tenho lido bastante, estudado bastante, e eu mudei o fluxo da minha oração. E eu falei assim: Deus, eu entendi, eu não posso mais pedir. Não é esse o propósito, porque se já está tudo escrito, eu preciso mudar a minha oração. Porque quem fica pedindo é porque ainda está vivendo uma miséria espiritual, é quem ainda está vivendo uma pobreza financeira. Mas quando nós estamos conectados com aquilo que Deus escreveu a nosso respeito, nós não precisamos mais pedir. Nós já acordamos de manhã e dizemos: Deus, obrigado. Amém. Pela minha casa, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado, Senhor, pelo carro, obrigado, Senhor, pelo alimento. Eu sou grato. E aí você começa a falar, e são aquelas coisas que você ainda não conquistou, mas que já estão no caminho. Aleluia. Aleluia. Não é possível. Muita coisa. Eu vou tentar de novo. Você não entendeu. Sabe quando você começa a agradecer até por aquelas coisas que ainda não chegou, mas já está vindo? Amém. E você começa a dizer: Deus, obrigado pelo resultado que eu quero alcançar na minha empresa, que não chegou, mas eu já sei, já está aqui, vai chegar, está escrito. O Senhor não nos fez para sermos envergonhados, Deus nos fez para sermos exaltados nessa terra. Aleluia. A Bíblia diz que se cremos, comeremos do melhor dessa terra. Então Deus não gosta da pobreza, sim ou não? Sim. Deus chamou alguém para ser pobre? Não. Então por que quando a gente olha para alguém rico, a gente fala assim: metido? Quando a gente vê alguém milionário, fala assim: narizinho empinado. Ele só está vivendo aquilo que Deus disse que todos poderiam viver. É você que não está vivendo ainda. Mas posso te dar um conselho? Se o seu pai já escreveu a teu respeito, comece a viver hoje como se você já fosse aquilo que ele escreveu. Aleluia. Pastor, mas ainda não aconteceu na minha casa, está uma prova. Comece a viver dentro da sua casa como se fosse tudo crente convertido e como se a paz estivesse reinando lá dentro. Sabe qual é o problema? É que nós valorizamos muito mais as coisas da terra do que as coisas que estão do alto. É verdade. E eu vou te provar isso. Quando alguém fala para você: olha, vai lá naquele lugar, faz isso que vai dar certo, você acredita, você vai e você faz, não é assim? Se é uma pessoa que você tem um pouco de confiança, você vai e faz, não é? É. Se você estiver andando em São Paulo, tem um lugar difícil, o GPS fala: vira para a esquerda, você vira, não vira? Se o GPS fala: volta para a direita, você volta. Se o GPS fala assim, falar para você assim: ó, pega a marginal, você vai falar: marginal é difícil. Mas se o GPS fala: estou dentro. É. Não é verdade? Sim ou não? Fala comigo, gente. Mas por que quando Deus fala para você assim: filho, para com isso, entra por esse lugar aqui, que vai dar tudo certo, você fala assim: será? Eita Deus. É assim mesmo. O senhor tem certeza disso? Não, Deus, eu vou orar e vou pedir um sinal, que uma estrela cadente cai ali agora. A estrela cadente até vai cair, porque Deus é bom. Aí você vai falar assim: não, peraí, mas não é bem assim, eu quero um outro sinal, que passa um carro branco aqui. Passa um carro branco. Aí você fala assim: não, mas para, tira o tema, a terceira agora, Deus. Mas o GPS você acredita de primeira.
Foi desse jeito. A pessoa que você perguntou alguma coisa, você acredita de primeiro. E se Deus faz alguma coisa que dá certo na sua vida, para a pessoa que você perguntou e às vezes deu certo, você fica todo agradecido. Mas quando é Deus que faz, a gente não volta nem para falar obrigado. A gente só se apresenta agora que conquistou e fala assim: Deus, agora eu já conquistei, mas eu tenho outra coisa para te pedir. Porque agora eu já conquistei. Suponhamos que seja um carro zero, ninguém recebe. Amém, 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 amém. Um carro zero. Só que aí você pediu e esqueceu que tem um IPVA de R$1.800 para o carro novo. Olha aí. Aí você vai falar assim: Deus, e agora como eu faço? Você pediu um carro, filho, você esqueceu do resto. Mas na carta que eu escrevi ao teu respeito, o carro não era financiado. Você já podia ter dado glória se você tivesse entendido. Filho, o carro que eu tenho preparado para você nunca foi financiado. Era à vista que você vai comprar. Olha aí, ó. Eu creio. As condições que eu tenho para você, filho, são que nessa terra você se aceitará em meio aos príncipes. Aleluia. O que eu preparei para você, filho, não é comer das migalhas que os cachorros comem, mas é se assentar sobre a mesa e comer do banquete. Eu te pergunto nessa noite: essas coisas que eu estou liberando aqui já têm se cumprido na sua vida? Vai se cumprir todas. Essas coisas que eu estou liberando para você já estão acontecendo? Em algumas pessoas eu até consigo contemplar isso, mas em outras a gente consegue olhar e falar assim: puxa, está tão fácil de resolver essa situação, mas parece que ela complica tudo. Você já percebeu que uma pessoa ferida, tudo aquilo que ela sabe fazer é ferir? Mais nada. Quem já viu uma lagartinha? Uma lagarta. Quem já viu? Uma lagarta. O que normalmente as pessoas fazem com a lagarta? Esmaga ela. Quem já viu uma borboleta? Borboleta é bonita ou não? Mas você sabia que a borboleta nunca nasceu borboleta? E não existe borboleta que nasce borboleta? Toda borboleta um dia foi lagarta. É isso aí. E para lagarta é duro. Quando você já pegou uma lagartinha e levou ela de estimação, fez um quadro, pôs na parede, sabe que lagartinha linda? Olha o tom ali, foi até nome, registra no cartão do meu filho. Ninguém faz isso, porque ao tocar numa lagarta, o que ela faz? Ela queima. Uma pessoa que não está vivendo aquilo que Deus escreveu ao seu respeito, ela está ferida, porque ela, como lagarta, as pessoas só tentaram pisar ela, tentaram machucar ela, e ela, como autodefesa, então ela chega, ninguém chega e queima. Perceba que você chega perto de determinadas pessoas, e às vezes, quando você vai falar, é até ruim de falar com ela, porque a palavra dela sai que nem fogo. Queima, machuca, fere. Até o dia que a lagarta se cansa e ela toma uma decisão, ela fala: cansei dessa vida, eu vou passar para a próxima fase. E a próxima fase da lagarta é o casulo. E dentro do casulo, entenda uma coisa: o casulo é apertado, o casulo é escuro, e o casulo é solitário. E aí, quando estamos dentro do casulo, às vezes nos sentimos de uma forma pela qual não nos sentimos confortável. E sabe qual é o problema? É que você está no caminho certo, você já nasceu uma lagarta, passou pelo processo, está indo para a segunda fase, que agora é o casulo, para que você daqui a pouco vá para a terceira fase. Então viva aquilo que Deus escreveu a teu respeito. Mas quando nós estamos dentro do casulo, o casulo é apertado, o casulo é escuro, o casulo é solitário, então a gente aborta aquilo que Deus fez e fala: Deus, eu não aguento isso, me
Me tira dessa prova, me tira dessa situação. Aí Deus fala assim: filho, eu não posso te pedir porque você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de escolha, está tudo nas tuas mãos. Mas filho, só tem um jeito de sair do casulo, e qual é? Voltar a ser lagarto. Aonde todos te pisam, aonde todos te ferem, aonde todos te machucam. E aí vive aquela vida de crenças. Eu vou e volto, sou limitado, não consigo prosseguir, eu não consigo alcançar o meu objetivo. E as pessoas voltam a fazer o que com as lagartas? Quantos aqui já foram pisados? Quantos aqui já foram passados para trás? Quantos aqui já foram enganados em todas as áreas? Quantos aqui já estão frustrados? Mas sabe aquela lagarta? Uma a cada 1 milhão, que ela fala: eu vou pagar o preço, eu vou passar pelo processo. Eu já fui lagarta, mas agora eu estou no casulo, e daqui eu só saio para a 3ª fase, eu não volto para a 2ª. Pode ser apertado, pode ser escuro, pode ser solitário, mas pelo menos aqui eu estou protegido, pelo menos aqui é melhor do que aonde eu estava. Aqui ninguém pelo menos está me pisando, pelo menos aqui ninguém está me machucando. Mais machucado do que já estou, eu não vou ficar. E eu tenho certeza que se eu for para a 3ª fase, porque eu já fui lagarto, e eu sei como é ruim ser lagarto, mas agora eu estou dentro do casulo, então eu estou passando por um processo chamado metamorfose. Aleluia! Sabe o que é a metamorfose de um ser humano? É o encontro dele com Jesus. É quando Jesus encontra ele, não é ele que encontra Jesus. Aleluia! E Jesus começa a operar na vida dele aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto espera. E um processo de transformação começa a acontecer na vida dessa pessoa. Dentro do casulo, a pessoa começa a descobrir aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Ela começa a ler a carta, porque aí Deus começa a falar: eu te escolhi para brilhar nas nações. Aleluia! Obrigado, eu te escolhi para você ser boca de Deus na terra. Aleluia! Eu te escolhi para ser embaixadora do meu reino. Aleluia! Eu te escolhi para ir e vir em liberdade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu creio, Deus. Eu te escolhi para viver por fé e não por vista. Eu te escolhi não para ficar vivendo das doações, mas para ser um doador. Aleluia! Eu não te escolhi para ficar aí quebrando cabeça com carro velho, com casa caindo nos pedaços. Eu te escolhi para andar nas limusines da vida. Aleluia! Para morar nos palácios terrenos. Mas filho, passa pelo processo. E aquela lagartinha, ela sai do casulo como uma borboleta. Quantas vezes você já pisou em borboleta? Quantas vezes você já chegou perto de uma borboleta e pá, pisou nela? Primeiro que borboleta não anda marcando embaixo, ela sempre está por cima. Quando ela para no teto, se é em casa. Ela nunca fica por baixo. Sabe por quê? Porque a borboleta já foi lagarta um dia, e ela não é boba. Ela fala: quando eu andava lá embaixo, todo mundo me pisava, só que agora eu não sou mais cauda, agora eu sou cabeça. Aleluia! Agora eu estou por cima, e agora que eu estou por cima, quem está voando nunca vai ser pisado. Aleluia! Quem está por cima nunca vai ser pisado. Talvez você diga assim: pastor, essa palavra não é para mim, lagarto. É porque você está nessa fase. Mas eu já saí da fase da lagarta. Eu acho que eu já estou saindo do casulo também. Aleluia! Para começar a voar. Já faz um bom tempo que eu falo sobre isso. E eu sinto que isso está por chegar. Porque quando a gente começa a buscar, e Deus começa a falar: nossa, eu vou falar um negócio agora aqui. Se você receber, você recebeu. Se você não receber, você não recebe. É simples assim.
Revelamento revelado, chegou na hora. É simples. Se você crê naquilo que Deus fala a teu respeito, já é teu. Amém. Se você acreditar naquilo que Deus falou a teu respeito, já conquistou. Amém, Jesus. Eu me lembro muito bem quando pessoas vinham, quando eu estava nas drogas, e diziam: você vai para as nações, você vai pregar em toda a terra, você vai ajudar pessoas. E talvez você olhe aqui para mim agora, olha bem para a minha cara e aproveita, que é por pouco tempo, e fala assim: mas você está aqui? Eu estou. Mas eu já tenho sentido o gostinho daquilo que Deus me prometeu. Eu já consigo respirar, como se eu estivesse em outros lugares. Nas minhas caminhadas, algumas pessoas já pediram para caminhar comigo e eu sempre dou a mesma resposta: então eu não tenho um horário definido, eu gosto de andar porque é eu e Deus só, aquele horário é meu, é nosso, está agendado. Porque Deus fala comigo naquele momento e eu começo a andar naquele momento e eu começo a sonhar com aquilo que ainda não veio, mas que eu já tenho certeza que está escrito na carta que Ele escreveu ao meu respeito. Amém. Eu posso te falar uma coisa, irmão? Pode. Se você está começando a sentir algumas coisas aí na sua vida, do tipo assim: não, eu preciso começar a fazer isso, eu preciso começar a fazer aquilo, você pode ter certeza que é Deus te alinhando com aquilo que Ele escreveu. Mas eu preciso te alertar de uma coisa: o eu preciso é diferente do eu vou fazer. Porque quem fala daqui a pouco eu faço, não faz. Mas aquele que fala assim: uau, até o caminho que sai fazendo, vai acontecer. Essa palavra pode até ser um pouco louca do que eu estou ministrando aqui, mas eu não estou ministrando nada do que está fora do que está escrito aqui. Quem escreveu esse texto aqui, o Salmo de Davi, o próprio Davi, ele estava dizendo assim: Senhor, se eu subir no alto da montanha, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá comigo. A palavra nem saiu da minha boca, o Senhor já me conhece, já sabe o que eu vou dizer. Sabe o que eu entendo com esse texto? Para que eu vou ficar perdendo tempo perguntando para quem não sabe de nada a meu respeito, se eu tenho acesso direito a perguntar àquele que escreveu a minha história? Aleluia. E eu posso falar uma coisa para você e a Bíblia me respalda para isso. Você já experimentou perguntar para Deus o que está escrito a teu respeito no futuro? Deus, o que o Senhor escreveu ao meu respeito no futuro? E aí você vai começar a viver algumas experiências com Deus que você nunca viveu. Você vai começar a experimentar algumas coisas que você nunca experimentou. Sabe por que você não está dando glória nessa noite? É porque as frustrações da nossa vida são tantas que é difícil a gente acreditar naquilo que eu estou falando aqui. Essa é a real. Mas sabe por que eu acredito? Porque eu já tive nas drogas. Eu não tinha valor nenhum. Eu era um zero depois da esquerda. Que o da esquerda era melhor que eu. As pessoas olhavam para mim e não me davam valor nenhum. Eu olhava para mim, olhava no espelho e falava assim: lixo, imprestável, sem valor nenhum. O diabo olhava para mim e dizia assim: meu escravo, burrão, faz tudo o que eu quero. Quando eu tentei ir para uma igreja, e não vou citar o nome, o pastor disse assim: aqui não tem lugar para você. Eu falei: já que não tem lugar na igreja, eu vou para o mundo, eu vou arrebentar com tudo. E voltei para o mundo, arrebentei com tudo. Mas de vez em quando Deus mandava um sistema da vida, lá onde eu estava. E algumas vezes um desses sistemas era o próprio cara que estava usando droga comigo. E dizia assim: se eu não for da igreja, eu falava: é aqui, Satanás. Eu lembro de você. Você não lembra de mim? Não. Mas eu lembro. Você não cantava no louvor lá? Eu cantava. E por que você saiu? Eu já perdi até o prazer de usar droga. Sabe o que era aquilo? Era Deus falando assim: filho, o que eu escrevi a teu respeito não é nesse capítulo, eu tenho outro capítulo.
Eu tenho outra história preparada para você. Aleluia. Demorou uns 15 anos, mas eu saí de lá. Eu vim para a igreja de verdade, estou nela até hoje. Muitos da igreja não acreditaram naquilo que Deus havia me prometido na carta que Deus escreveu ao meu respeito. Mas quando eu entrei na igreja, eu só conseguia acreditar em uma coisa: se Deus me libertou das drogas, se Deus me libertou do mundo do tráfico, se Deus me libertou, eu venci até a morte. Você consegue entender isso? A minha cabeça estava sendo buscada em uma bandeja, e o diabo não conseguiu arrancar ela. No ano que era para eu morrer, foi o mesmo ano que eu venci a morte. Então eu comecei a olhar para essa carta e eu comecei a acreditar nela e dizer: Deus, se o Senhor fez tudo isso e eu não tinha valor nenhum, eu imagino do que o Senhor é capaz de fazer agora que eu estou me valorizando, agora que eu estou buscando coisas novas à minha vida, ao meu respeito. 15 anos já se passaram e eu continuo acreditando em cada coisa que Deus escreveu. Aleluia. Eu só posso dizer uma coisa para você: cada dia que passa, Deus não só tem cumprido aquilo que Ele escreveu, mas tem dado acréscimos daquilo que Ele escreveu. Eu creio. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Se você não está vivendo a vida que você queria, se você não está ocupando os lugares que você almejava, se revolte com isso. Mas não é se revoltar lá na empresa, não é se revoltar com a sua casa, não é se revoltar com a sua família, é se revoltar com você. Porque lembra, você é o responsável pelo seu sucesso, assim como você é o responsável pelos seus fracassos. Mas tem uma coisa: só tem poder quem age. Eu vou repetir: só tem poder e autoridade quem age. É Deus. Pastor, eu vou tentar fazer. Já era, não vai conseguir. Pastor, eu vou fazer, vai dar certo. Amém. Mas pastor, eu não tenho condições. Ninguém perguntou se tem condições. Mas quando você diz eu vou fazer, você já venceu o eu não consigo, o eu não posso, o eu não vou chegar. Posso falar uma coisa para você? Para quem não sabe, eu vou falar de novo. Fui mandado embora da empresa para trabalhar. Conheço a situação. Pastor, você está triste com isso? Nem um pouco. Porque eu já sabia que eu ia sair dele. Há 4 anos atrás, aproximadamente, a empresa faliu. E eu permaneci na empresa. 1 ano depois, os caras começaram a falar: vamos ter que mandar todo mundo embora. Eu falei assim: Deus, não posso sair daqui agora. 1.000 caiu ao meu lado, 10.000 para minha direita, mas eu não fui atingido, fiquei. No ano seguinte, a mesma situação, fiz a mesma oração, fiquei. No 3º ano aconteceu a mesma coisa. Eu falei: é brincadeira, mas de novo, fiquei. No 4º ano, Deus começou a falar comigo: seu tempo aqui está acabando, mas eu vou te tirar daqui com honra, filho. Meu patrão chega na época e diz assim: a partir de hoje faz um culto para a gente aqui, todo dia de manhã, 10 minutos, faz uma oração, prega uma palavra. Eu fiquei mais 1 ano e meio, todos os dias, pregando a palavra e falando de Jesus. E do dia para a noite, sem mais esperar, chegaram e disseram assim: eu preciso te desligar. Mas antes de eu chegar no escritório, quando a moça me chamou para ir para o escritório, o Espírito de Deus me pegou no caminho e disse assim: o seu tempo acabou. E eu saí. Só que quando eu saí, eu pude ouvir muito bem claro Deus dizendo: quando muitos acreditam que é o fim, é apenas o início de um novo tempo. Aleluia. Naquele momento eu entendi, Deus falou comigo assim: filho, você não está perdendo, eu estou te promovendo, eu estou te levando para um novo nível. Irmão, só para você entender, Deus está fazendo umas coisas na minha vida que você não consegue entender. Eu tive sempre um sonho: Deus, eu quero ter liberdade,
Eu não sei se você estava aqui há um tempo atrás, o pastor já recebeu essa palavra, eu sei que ele dá uma posse dela até hoje, e eu também tomei. Mas eu não acreditei naquela época, porque eu era escravo do meu patrão. E não tenho medo de falar isso, porque eu tinha medo de perder o meu emprego. Eu estava confortável, eu estava estável. 10 anos na mesma empresa, eu tinha um acerto legal. Eu podia me manter, eu podia me qualificar. Quem ouviu a história da vaquinha? O cara que só tinha vaquinha. Ninguém ouviu essa história da vaquinha? O cara tinha uma vaquinha, ele vivia do leite da vaquinha. Chegou um empresário, viu a vaquinha lá, toda ressecada. O cara não fazia nada ali, todo mundo dormia até meio-dia. Só vivia do queijo, do leite da vaquinha. O cara se revoltou, chegou e meteu o pé na vaca. A vaca desceu de ladeira abaixo e morreu. Os caras falaram: e agora? O que a gente vai fazer? A vaquinha morreu. O cara falou: se vira. Vocês precisam sair da zona de conforto e ir em busca daquilo que Deus tem para a tua vida. Um ano depois o cara volta. A fazenda que estava toda ressecada agora está toda verdinha. 1000 cabeças de gado no pasto. Os caras começam a ver uns homens bonitos, barbudos. Os empresários elegantes, os caras chegavam e falavam assim: viu, eu vim aqui no ano passado, aquela família que estava aqui, não mora mais aqui. O cara falou assim: não mora. O senhor não está lembrado de mim, não? Não estou, rapaz. Eu era o dono da vaquinha. E como que vocês conseguiram tudo isso aqui? Depois que o senhor meteu o pé na vaquinha, a vaquinha morreu, nós todos nos reunimos e falamos assim: agora a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. Agora a gente precisa começar a viver. E eles descobriram que a vaquinha só dava leite, mas que a terra podia dar muito mais do que a vaquinha dava. Começaram a plantar, começaram a colher, se tornaram o povo mais rico da região da onde eles estavam. Resumindo a história e a moral da história para você nessa noite: mete o pé na vaquinha e começa a viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Amém. Começa a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor escreveu ao meu respeito? O que o Senhor tem escrito a respeito da minha história? Vai ser empreendedor, vai ser dono do seu próprio negócio. Pastor, como que faz isso? Deve R$5 emprestado se você não tem. Já anota a receita: R$5 emprestado. Desce no Simão, compra um fardinho de água, põe na geladeira para gelar, vai no sinaleiro, começa a vender água. Você vai ter R$10, devolve os 5 que você pegou emprestado para você ter crédito para se precisar de novo. Volta agora com os outros 5 que você tem, compra água de novo, põe para gelar, vai vender. Você tem 10 agora e não deve nada para ninguém. Compra mais 2 fardos de água, e assim você vai sucessivamente. Daqui a pouco você é dono da língua. Ninguém falou, né? Dei toda a receita de uma pessoa que pode ter sucesso na vida. E finalizo dizendo: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles está escrito e determinado, planejados, quando nenhum deles ainda existiu. Sabe o que eu quis dizer com tudo isso que eu preguei para você? Se o que você está vivendo hoje não é aquilo que Deus escreveu a teu respeito, então não aceite. Comece a buscar aquilo que Deus escreveu. Pastor, eu estou vivendo uma crise nesse momento. Então não receba ela. Fala para ela: vaza. Não está na carta que Deus escreveu ao meu respeito. Você tem coragem de escrever que eu vou fazer isso? Estou falando sério. Estou falando que Deus falou comigo. Eu vou escrever uma carta para mim. Eu vou. Você já pensou em fazer isso? Escrever uma carta para você, e lá na frente você abrir e falar: apesar que Deus já faz isso uma vez por ano já. Só que nunca dá certo. Porque a gente não acredita naquilo que nós mesmos escrevemos. Mas comece a escrever, cola lá na parede do seu quarto. Todo dia que você olhar, você olha lá. Vou falar um negócio para vocês. Eu estou trabalhando com uma outra situação aí que Deus me direcionou. E eu pedi uma direção para Deus. Deus, se em 30 dias eu fazer X de valor, é porque o Senhor está comigo no negócio. Com 25 dias eu já fiz o valor que eu estipulei. Eu fiz um segundo planejamento, eu falei assim: até o mês 7, eu preciso trocar o aparelho celular, então Deus preparou uma situação, ontem eu troquei meu aparelho celular. Eu fiz 3 metas em menos de 30 dias, já conquistei as 2 que era para durar 3 meses. E agora eu estou em busca da quinta, a hora que eu conquistar eu vou te contar. Mas vai ser muito melhor do que as 2 primeiras, isso eu posso te garantir. Então quer um conselho? Deus, fala aí. O Senhor escreveu ao meu respeito naquele dia. E como
Senhor escreveu. Posso contar um segredo para você? Pastor, eu não sei como que eu vou descobrir. Está tudo aqui. Está tudo aqui. A carta que ele escreveu ao teu respeito está escrito aqui. Tudo aqui. Pastor, eu não tenho o hábito de ler. É que as respostas que você procura estão nos livros que você ainda não lê. Eu quero te convidar para colocar de pé nessa noite. Glória. Essa palavra talvez é uma palavra motivacional, talvez de um despertamento. Você que está em casa ouvindo essa palavra, toma posse dela. Parece ser louco. Parece ser. Posso contar uma coisa para você? Que é engraçado. Fala assim, pode. Pode. Eu saí da igreja que estava dia 29 de março. Faz pouco tempo. Nesse período tentaram arrumar um monte de gente para ocupar o lugar que eu ocupava. Pelo menos uns 10. O pastor sabe que é mentira porque o Mateus trabalha na empresa que eu trabalhava. Posso contar um negócio? Não acharam ninguém até hoje. Aí semana passada o encarregado me ligou e disse assim, sabe o que era? Eu falei, sei, já até imagino. Diga. Então, rapaz, você não queria fazer uns bicos aqui na empresa? Sério? E como que vai funcionar isso? Não, no início eu vou te pagar por dia, depois talvez eu vou te pegar de volta e vou te registrar de novo. Aí eu falei para minha esposa, olha, eu posso até voltar, porque talvez ficou alguma coisinha para mim terminar ainda, que eu não concluí. Eu sei que, mas eu disse para ela, esse negócio agora já não é o meu primeiro, agora é o meu segundo. E ele vai durar muito pouco, porque eu só vou terminar o que eu iniciei. Porque o que Deus preparou para a minha vida, eu acredito que eu já comecei a viver. E é por essa linha que eu vou seguir. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de dizer sim quando for necessário dizer sim. A palavra de Deus diz que o sim é de Deus e o não também. Mas se alinhe com aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Mas você não tem medo de falar essas coisas? Não. Porque eu sei quem me sustenta. Eu sei quem me guarda. Já vai fazer uns 3 meses que eu estou em casa. Por mais que eu saia dia 29 de março, eles indenizaram meu mês de aviso. Posso contar um outro segredo para você? Até hoje eu não fiz compra ainda, tem comida em casa. Desses 3 meses. Porque eu não vivo por vista. Eu vivo pela fé. Comece a viver dessa forma e perguntando, Deus, fala para mim, conta para mim o que o Senhor escreveu ao meu respeito. E o Espírito Santo vai começar a falar no seu ouvido, filho, fica aqui, entra aqui, faz assim, faz assado. Quando você acordar de manhã, que não seja meio-dia, igual o dono da vaquinha, que seja lá para 6 horas da manhã. Pastor, eu sou duro para acordar, eu sei como que acorda disposto. Toma um banho gelado. Você vai ficar acordadinho rapidinho, mas você vai ser mais produtivo no seu dia. Você vai viver coisas que você nem imagina. Eu gosto de acordar cedo, porque aí eu passo um momento a sós com Deus. Eu vejo os passarinhos, Deus fala até que os passarinhos cantando, você sabia? Fala, porque já falou comigo. Os passarinhos cantando. Aí você fala, como que ele fala? Ele fala assim, veja os passarinhos que não tem casa, mas não passa frio, não morre de fome, porque eu que cuido deles. Bom, já falou. Comece a ver. Deus está com a carta escrita ao teu respeito, mas é você que precisa perguntar para Ele o que Ele escreveu. Aleluia. Pai, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por essa Louvamos noite e bendizemos ao Senhor. tão maravilhosa que o Senhor preparou para Graças. cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem Preguei preparado. de uma forma tão tranquila Coisas hoje, Senhor, grandes amado, e sobre o difíceis. desbloqueio de mente. O Senhor tem algo preparado para Precisamos cada um de começar nós. a viver hoje, Senhor, Nós possamos alinhar os nossos aquilo que pensamentos ao almejamos, Teu, mas que ainda não abrir, conquistamos. Senhor, nosso
Precisamos, ó Deus, começar Nós a temos mentalizar na nossa mente aquilo temos que não tratados, nós existe. temos ensinados Isso a se viver chama de fé. acordo com a tua A fé é a certeza a das vivermos coisas que não se direcionados veem, pelo mas teu a querer. convicção Nós não de que temos vai dúvida da acontecer. obra que o Senhor está fazendo. Senhor, nós precisamos estar Senhor é nos arquiteto preparando do cada universo. dia mais Sabe também para mudar o aquilo que o vaso Senhor que somos nós preparou ao como modelo nosso perfeito. respeito. Que nós possamos Que nós confiar a vamos Ti começar para a a história da viver, nossa Senhor, a vida. boa, nos perfeita alinharmos, e agradável para que o Senhor nos vontade do ensine, Romanos nos 12, instrua 2 diz, e ó nos Pai, que direcione não por caminhos nos eternos, devemos nos conformar caminhos de vida, com a situação caminhos de que paz, está à nossa caminhos de volta. vitória. E eu No não nome de aceito, Jesus. Pai, muito Deus, obrigado. a situação que nos Obrigado por contém. essa palavra. Eu não aceito, Obrigado pelo Senhor, amado, direcionamento, essa Senhor. doença que está à Obrigado, nossa Senhor, volta. pelo rumo Eu que o não Senhor nos aceito deu, a crise de pela saúde, orientação a que o Senhor crise nos concedeu. financeira, a crise Obrigado, Senhor. existencial sobre as nossas vidas. Porque se nós estamos alinhados a Deus, a tua vontade, a carta que o Senhor creio. escreveu ao teu respeito é Eu uma recebo. carta de sucesso e não de Em nome de fracasso. Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nos Alinha, Pai, alinhar meus no pensamentos centro ao seu. da tua vontade, Minha verdade que nós é tua. possamos deixar Minha o Senhor vontade é tua. ser Que o o Senhor seja motorista soberano, das superior. nossas vidas. Guie, Que o Pai, Senhor instrua, me mostre que o possa Senhor nos sabe muito auxiliar mais. a tomar as Que o Senhor tem melhores muito mais, que o Senhor fará muito mais que em o mim Senhor possa nos do que eu mesmo auxiliar sou a capaz. escolhermos Obrigado, as Espírito melhores Santo. amizades. Que o Senhor possa nos auxiliar a nos conectar com pessoas certas. Amém, Senhor. E que possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem escrito ao nosso respeito, desde antes de sermos gerados no ventre das nossas mães. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, porque essa noite é histórica para as nossas vidas. Se receberam esta palavra, se ouviram e praticaram em 2021, no dia 19 de maio, certamente será um tempo diferente. Amém. Será um tempo novo. Eu creio. E que o Senhor nos lembre dessa noite. E que possamos dizer: dia 19 de maio de 2020 foi o dia que eu chutei a vaquinha e que eu comecei a viver o que Deus tem escrito ao meu respeito. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. As palmas vão ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Louvamos a Deus por essa palavra bendita, por você que está conosco. Os irmãos estão aqui. E que você tome atitudes. Que você se posicione. Que você descubra qual é o desejo de Deus para a tua vida. E você se alinhe na vontade dele e seja bem-aventurado, vitorioso e abençoado no nome de Jesus. Quinta-feira estaremos de volta. Mais uma live abençoada, abençoando sua casa, sua família, direcionando você no poder do Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. E você que crê, diga: Amém. Deus te abençoe.